Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, muito bom estar aqui com você mais uma vez. É o programa Lugar de Paz, iniciando agora aqui na TV Novo Tempo, o canal da esperança. Nós vivemos em tempos de inquietude da alma, tantas preocupações, tantas coisas acontecendo ao nosso redor, preocupações com a nossa vida, com a nossa saúde, com a nossa família, preocupações com o emprego, com o pagamento das contas, preocupação com os filhos, as escolhas que eles estão fazendo, enfim, todos nós podemos ter 1001 motivos para ficarmos inquietos, perturbados e ansiosos. Mas muitas vezes nós nos preocupamos desnecessariamente e isso traz um peso emocional enorme sobre cada um de nós. E é um convite para você que está cansado, sobrecarregado, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele convida, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou dar descanso para a sua alma. Esse é um convite que o Salvador faz para nós. E esse convite, ele ecoa de alguma maneira um texto que está aqui no Salmo 94, verso 19. Quando nós lemos os Salmos, nós percebemos as aflições do salmista, aflições, preocupações, anseios e questionamentos também. O verso 19 diz assim: multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Veja, o salmista não estava imune às inquietações da vida. Eram tantas inquietações dele, mas a boa notícia é que as consolações do Senhor nos alegram a alma. Ser consolado pelo Senhor significa ser sustentado pelo seu poder, sustentado por sua graça, sustentado por sua misericórdia. E quantas vezes o Senhor tem nos sustentado, não é verdade? Ele prometeu que estaria conosco. Não há nada que nós precisamos temer, porque Deus está no controle. E se Ele está no controle, então nós descansamos, confiamos e esperamos no Senhor. Que essa mensagem traga conforto ao seu coração. Você pode estar inquieto por muitas coisas, mas o consolo do Senhor traz alegria para a sua alma. Que o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, console o seu coração, conforte o seu coração e sustente você com seu poder e com a sua graça. E para que você continue crescendo e se desenvolvendo espiritualmente, nós lhe oferecemos a revista Esperança Novo Tempo, edição Céu ou Inferno. Aqui você vai estudar alguns temas importantes, por exemplo, salvação no grande conflito. Vou ler aqui um trechinho na página 52, um trechinho aqui da revista para você ter uma ideia do que trata a revista. Aqui na página 52, salvação no grande conflito. Aqui diz assim, olha, neste verso está respondendo Gênesis 3,15. Neste verso, Deus anuncia a inimizade entre a serpente, Satanás, e a mulher, igreja, e entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Esta passagem é conhecida como proto-evangelho, a primeira promessa de um Salvador que venceria Satanás, prefigurando a vitória de Cristo sobre o inimigo, o pecado, a morte e o inferno. A vitória da mulher e seus descendentes, povo de Deus, não acontece pela sua própria força, mas pela vitória do descendente prometido, Cristo, que veio e esmagou a cabeça da serpente na cruz. Então, para você conhecer mais a fundo aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, a obra da salvação, você pode adquirir a revista Céu ou Inferno através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Esta revista não terá nenhum custo para você porque já foi paga pelo projeto Anjos da Esperança. Então, não demore, entre em contato conosco, ligue 0 operadora 12 21 27 31 21. E vamos agora continuar com o programa lendo os pedidos de oração que recebemos através do nosso Facebook. Vem comigo. Vamos à primeira mensagem do Facebook. A primeira mensagem é da Marlene Fernandes. Peço oração pela minha saúde e pela saúde do meu marido e também pelos nossos filhos, pois estamos meio longe de Deus. Vamos orar, Marlene. Muito obrigado por participar aqui do programa, confiar
o seu pedido de oração aqui para o programa Lugar de Paz. E esta é uma decisão que vocês devem tomar. É uma decisão que só vocês podem tomar. Deus deseja muito que vocês se aproximem dele, porque é sempre Deus quem dá o primeiro passo. E nós precisamos responder a esse convite de amor e de graça. Então vamos estar em oração por você, Marlene, e por toda a sua família. Que Deus os abençoe ricamente. A Elizabeth Madeira escreveu e também diz: peço oração por mim, pois estou passando pelo luto da minha mãezinha. Meus sentimentos, Elizabeth, meus profundos sentimentos. A perda de uma pessoa tão querida assim, ela é irreparável. Fica a dor da saudade. O luto não é pecado, o luto é dor em forma de saudade. E que o seu coração seja preenchido de alegria na esperança de que aquelas pessoas que morreram em Cristo ressuscitarão quando Cristo voltar para herdar a vida eterna. E então Cristo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu gosto muito de Apocalipse 21, verso 4, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais sofrimento. Tudo isso terá ficado no passado. E então Cristo diz: eis que faço novas todas as coisas. Como eu aguardo com grande alegria e expectativa a chegada desse dia. Por isso Paulo vai dizer que este dia é a bendita esperança de cada um de nós. Então que Deus conforte o seu coração com essa bendita esperança. Um grande abraço para você. A próxima mensagem agora que nós temos no nosso Facebook é da Nelma Carvalho. Peço oração pelo meu sobrinho, Adriano Carvalho Rodrigues, para que Deus o liberte do vício em drogas e traga cura, força e transformação para a sua vida. Amigos de oração, anote o pedido da Nelma, ela pede pelo Adriano Carvalho. O Adriano, ele tem tido aí um problema com vícios. E eu sei que é uma luta, não é fácil, mas é possível, pelo poder de Deus, pela graça dele é possível. Muito embora Deus deu o primeiro passo para despertar em nós a necessidade de uma mudança radical, somente nós podemos dar esse passo. Deus não nos força a dar esse passo. Esse é um passo de fé e Deus vem na retaguarda dando todo o apoio, toda a sustentação. Então vamos orar por este jovem, por este rapaz, para que ele seja completamente liberto do vício das drogas. Muito obrigado, Nelma, por compartilhar o seu pedido e estaremos em oração por ele. Um grande abraço para vocês. E a Loza André diz: peço oração em prol de Ângela Santos, que continua em tratamento do câncer de mama. Vamos orar, Loza, pela Ângela, para que ela seja curada, para que o Senhor a visite em seu tratamento, lhe dê forças, lhe traga conforto, esperança e cura. Vamos apresentar esse pedido de oração, expressando a Deus o nosso desejo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a pedir, a buscar, a bater. Então vamos interceder pela Ângela, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado também por enviar o seu pedido de oração aqui para o programa. E agora vamos ler as mensagens do Instagram. Se você ainda não nos segue, vai lá, o nosso Instagram é @lugardepaz. Deixa sua mensagem, seu pedido de oração e se você tiver algum testemunho, alguma oração respondida, compartilhe com a gente. Muitas pessoas, ao ouvirem essa experiência de uma oração respondida, vai se fortalecer espiritualmente para perseverar em oração. Então vamos ler o pedido da Janete Ramos. Faz 3 anos que perdi minha mãe e em setembro perdi meu pai. Tudo está estranho, a vida meio cinza. Que Deus me ajude a passar por isso. Não o questiono, nunca nos disse que seria diferente, mas que aflições teríamos. Ele também sofreu e chorou. Tudo tem um tempo e um propósito. Que Deus nos abençoe. Meus sentimentos, Janete, pela perda tanto da mãe quanto do seu pai. Nós não fomos criados por Deus para passarmos por experiências como a morte. A morte é um resultado trágico do pecado. E por isso, para nós, independente da idade, a morte sempre vai ser algo estranho para cada um de nós. Por quê? Porque fomos criados para a vida. Mas há um detalhe, Cristo, embora tenha vindo aqui a este mundo e morrido, Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou e vive e prometeu que vai voltar, Ele tem poder para chamar da sepultura aqueles que descansaram e ressuscitá-los.
Então, que o seu coração seja cheio dessa esperança. Quando Cristo voltar, você terá a alegria de se reencontrar com seu pai, com a sua mãe. É importante que agora a gente se prepare. É importante que agora a gente viva para servir a Cristo. E dessa maneira, apressando a volta de Jesus, porque eu creio verdadeiramente que Cristo está muito em breve de voltar. Que Deus continue abençoando você e a sua vida, tá bom? Um grande abraço e que Deus lhe conforte. E agora o pedido da Silvia Nascimento. Peço oração pela minha filha para Deus abrir uma porta de emprego para ela que é formada em odontologia. Amigos de oração, vamos orar pela filha da Silvia. Ela já se formou em odontologia e ainda não exerce porque não encontrou um emprego. E é muito difícil quando uma pessoa se forma nessa faculdade de investir em um consultório, isso envolve alugar uma sala, comprar a cadeira, então o investimento é muito alto. Então, geralmente, as pessoas que se formam, elas acabam trabalhando para consultórios já equipados, são contratadas, e ela está precisando para adquirir experiência até que ela consiga montar o seu consultório. Vamos orar por ela. Um grande abraço para você, Silvia. Que Deus abençoe você ricamente e que Deus também abençoe a sua filha nesse momento profissional em que ela está vivendo, tá bom? Um grande abraço. E a Débora Lemos diz: peço oração por mim, tenho passado por muitas lutas e sinto como se tudo de ruim só fosse acabar quando eu morrer. Já pedi tantas vezes a Deus que me leve, mas hoje o que mais desejo é que Ele me ajude a sair dessa letargia, desse marasmo, e me devolva a vontade de viver. Sou órfã de um pai que me amava muito e eu amava mais que tudo. Fiquei na miséria com minha mãe e comecei a trabalhar aos 15 anos. Fui batizada na igreja adventista com ela, a única coisa boa que aconteceu na minha vida. Depois muita coisa deu errado e carrego doenças emocionais herdadas dos meus pais. Hoje, aos 59 anos, clamo a Deus que me devolva o primeiro amor pelos seus caminhos e me torne útil novamente. Débora, muito obrigado por dividir a sua vida com a gente numa mensagem. E eu imagino o quanto você deve sofrer a ausência do pai, ao se lembrar das lutas, mas agora é um momento de olhar para o alvo, olhar para Cristo, esquecendo das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão adiante e prosseguir para o alvo. As lutas, elas são reais, elas são verdadeiras, mas você não está sozinha. Estaremos em oração por você. Eu quero aproveitar a oportunidade, Débora, e oferecer a você a revista Mente Feliz. Esta revista foi escrita pelo Dr. César Vasconcelos. Ele é médico, psiquiatra, e ele vai trabalhar temas como ansiedade, depressão, tristeza, angústia. Ele vai trabalhar um capítulo nessa revista sobre o perdão, o que acontece com a pessoa quando ela não consegue perdoar algo que aconteceu no passado. Ela vai ficando ressentida e aquilo vai virando uma bola de neve e vai consumindo as suas energias. Então, peça essa revista, ela não tem nenhum custo, ela é de graça. Solicite agora mesmo através do WhatsApp 12 98244 4449. É de graça porque ela foi patrocinada, paga pelos Anjos da Esperança, tá bom? Débora, um grande abraço para você. Estamos juntos nessa caminhada, não desista e certamente, com a graça de Deus, você vai voltar a ter prazer pela vida, tá? Um grande abraço para você. Nós vamos agora para um breve intervalo e ao retornarmos teremos o nosso momento de oração, então não saia daí. Já estamos de volta, que bom que você continua comigo aqui na TV Novo Tempo, no programa Lugar de Paz. Logo mais vamos orar juntos, terei a alegria aqui de interceder por você. Fique junto comigo, logo mais vamos orar. Este é um programa de oração intercessória. Oramos pelos pedidos que as pessoas nos enviam através das redes sociais e também através do nosso WhatsApp. E lendo os pedidos de oração, eu vejo quanto as pessoas sofrem, todos nós sofremos, quantas preocupações com a família, questões de saúde, emprego, e nós precisamos orar. A oração traz poder, a oração nos mantém em comunhão, em contato com aquele que é o Criador do universo.
Ele é fonte de vida, fonte de perdão, fonte de salvação. Ele é tudo que nós precisamos. E existem muitas pessoas que não sabem orar, pessoas que nem sabem que podem orar, pessoas que não têm esperança, pessoas que não conhecem o Evangelho, já ouviram falar de Deus, já ouviram falar de Cristo, mas não conhecem em detalhes o plano da salvação e não sabem de fato o que é orar, talvez nunca tenham orado. E você sabia que através da sua ajuda, do seu apoio, da sua doação, será possível de alcançar essas pessoas através da rádio, da TV e da internet? E foi por isso que a TV Novo Tempo tomou a decisão de reimprimir essas 3 revistas. Revista Esperança Novo Tempo Apocalipse, Revista Esperança Novo Tempo Daniel, Profecias de Daniel e Revista Esperança Novo Tempo Céu ou Inferno. Essas 3 revistas foram reimpressas porque nós sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis, tempos complicados. Quando nós olhamos ao nosso redor, a gente vê tanta pessoa sofrendo, tantas injustiças, tantas catástrofes, problemas de ordem natural. A gente vê vendavais, chuvas, inundações, terremotos, violência, desigualdade social. E, ao mesmo tempo, quando lemos as profecias da Bíblia, nós entendemos que os últimos dias seriam realmente muito difíceis. E as pessoas precisam de respostas. E nada melhor do que encontrar essas respostas na Bíblia, na Palavra de Deus, especialmente nos livros proféticos, que nos dão um panorama do tempo do fim. E longe de pensar que Apocalipse é um livro de catástrofe, na verdade é um livro que aponta para a vitória do Cordeiro, que é Cristo, para a vitória do leão da tribo de Judá, que é Cristo. O livro do Apocalipse termina com um tom de vitória, de exaltação de Cristo e dos remidos. Então, para você também participar deste projeto, você pode fazer um Pix para a chave anjos@novotempo.com. A doação, o valor, você escolhe de acordo com as suas possibilidades. E certamente Deus vai continuar lhe abençoando, porque quando você compartilha as bênçãos de Deus, Deus continua abençoando para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho da Palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você. E agora nós vamos ler os pedidos de oração que recebemos através do nosso WhatsApp. Vem comigo. Vamos lá então, WhatsApp, Eneida, ela diz assim: peço oração pela minha prima Isabel. Ela estava prestes a fazer um transplante, pois o fígado dela já não tem condições de funcionar. Agora surgiram complicações em outros órgãos e só Jesus pode reverter esse quadro. Fui visitá-la ontem e vi que ela está sofrendo muito. Vamos orar, Eneida, pela Isabel, prima Isabel. Amigos de oração, a Isabel, ela estava para fazer um transplante e ela necessita das nossas orações, um quadro grave. Então vamos orar pela Isabel. Anote aí o pedido dela, vamos orar pela Isabel. Muito obrigado por compartilhar, Eneida, o seu pedido de oração e que Deus abençoe ricamente a Isabel, conduzindo este processo, esse tratamento e que tudo possa transcorrer bem para a honra e glória de Deus. A Maria das Dores, ela diz: assisto diariamente ao programa Lugar de Paz e tem sido uma bênção em minha vida. Quero agradecer a Deus pela cirurgia que fiz no dia 7 de novembro. Peço que orem pela minha saúde, que é bem fragilizada, para que Deus continue cuidando de mim e tendo misericórdia. Peço também oração pelo meu esposo, que está envolvido no vício da bebida, para que ele tenha força para abandonar esse hábito e para que eu tenha paciência e sabedoria para lidar com tudo isso. Vamos orar, Maria, pela sua saúde e também pelo seu esposo, questão do vício, né? Vamos orar por você, pelo seu esposo, pela sua família, que a graça de Deus esteja sobre você e sobre ele e o capacitando para se libertar completamente do vício. Vamos continuar orando, intercedendo por ele, para que esse desejo seja despertado nele, para que ele mude o curso da sua história. E vamos também orar pela sua saúde. Um grande abraço, tá bom, minha querida irmã Maria? Que Deus abençoe você e seu esposo. O Alejandro diz assim: meu nome é Alejandro, moro no Maranhão, sou uruguaio.
Peço oração pelo meu sogro Pedro, de 94 anos, que está acamado, e ora a Deus pedindo que o faça descansar no pó da terra, pois está com o coração muito fraco. Peço também pelos meus 5 filhos, em especial pelo meu filho Ismael, para que Deus o liberte das drogas e o proteja, pois está sendo procurado pela gangue da qual fazia parte e que quer matá-lo. Que Deus tenha misericórdia e o liberte dessa vida de crime. Amigos de oração, anote o pedido do Alejandro. O Alejandro pede, vou começar aqui pelo filho, o filho Ismael, que está envolvido com as drogas, na vida do crime, e ele pede também pelo sogro de 94 anos, e o próprio sogro tem pedido para Deus lhe trazer o descanso. Vamos orar, queridos amigos, por essa família. Que Deus conforte o seu coração, Alejandro, que Deus lhe dê forças, lhe sustente. E vamos orar também pelo Ismael, para que Deus desperte nele o desejo de mudar de vida. E não só o desejo, mas lhe conceda poder para tomar decisões importantes. É necessário que ele tenha um encontro real com Cristo e mude completamente de vida. Talvez seja necessário mudar de cidade, começar uma nova vida, procurar a igreja, estudar a Bíblia diariamente, enfim, confessar os seus pecados, se voltar para o Senhor. Vamos orar por ele. Um grande abraço para você, Alejandro, para o Ismael, e vamos também orar pelo seu sogro. A Selena diz, gostaria de pedir orações pela minha mãe Zulma Campos, para que Deus, em sua infinita misericórdia, a ajude com as dores que ela tem sentido. Obrigada. Vamos orar, Selena, pela sua mãe Zulma. Questão aí de dor, questão que ela tem sofrido bastante. Então vamos nos unir em oração pela Zulma. Muito obrigado por compartilhar o seu pedido também. E agora o próximo pedido de oração é do Edmilson. Peço orações para minha esposa que fez a cirurgia de catarata. O nome dela é Cleusa. Vamos orar, Edmilson, pela Cleusa, pela saúde e restauração da visão dela. Fez cirurgia de catarata e deve ter tudo transcorrido bem. Então, que Deus continue abençoando ela nessa recuperação. Um grande abraço para você, meu querido. E a próxima mensagem que nós temos é do Micael Rodrigues. Peço oração por mim e por minha família. Atualmente sou o único que vai à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém, Micael. Que bom que você vai à igreja. Continue firme neste propósito, porque através da sua vida, do seu exemplo, do seu testemunho, é possível que outras pessoas sejam atraídas também para ter uma experiência semelhante à sua. Quando nos tornamos cristãos, devemos ser melhores pessoas, um melhor filho, um melhor pai, um melhor esposo e assim por diante. Então, quando a nossa vida ela é completamente transformada, isso se torna em um poderoso testemunho e que você exerça a fidelidade da sua fé em Cristo e que os seus amigos, seus irmãos, seus parentes vejam essa transformação e também sejam atraídos para o amor de Jesus. Que Deus o abençoe ricamente, tá bom, Micael? Eu estou anotando aqui o seu nome, Micael, e vamos estar em oração por você. A Adriana Nobre, ela diz assim, queria pedir pela presença de nosso Deus em nosso lar e para que eu possa conseguir um emprego. Amém, Adriana. Que Deus a abençoe, que Cristo esteja no seu coração, e eu sei que está, e através da sua comunhão com Deus, Deus se fará presente aí no seu lar. Que através de você, a influência divina esteja sobre os seus queridos também. E é importante a gente se lembrar de invocar o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estaremos em oração por você, pela sua casa, pela sua família e também pelo seu emprego. Que Deus a abençoe ricamente. E agora, queridos amigos, chegou o momento da gente orar juntos. Eu quero orar com você. Qual é o seu pedido de oração? Qual é o seu temor, a sua angústia? Sabia que Deus tem um plano para você? E que nós devemos apresentar todos os nossos anseios, nossos temores a Deus em oração? Eu convido você para se unir a mim, para conversarmos com Deus neste momento. Se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai de amor, nós te damos graças pelo dom da vida e pelo privilégio de orarmos, pelo privilégio de falar contigo. E neste momento, nós intercedemos pelo pedido da Eneida em favor da sua prima Isabel,
que necessita, Pai, de cuidados na área da saúde. Oramos pela sua cura. Oramos pelo pedido da Maria. Ela pede por sua saúde e pelo esposo para que abandone o vício. Oramos pelo Alejandro, Pai, de uma forma especial pelo seu filho Ismael, que está envolvido na vida do crime. Que o Senhor o liberte, Pai, e o salve. Oramos pelo seu sogro de 94 anos que está acamado. Que o Senhor conduza a vida dele, trazendo-lhe conforto. Também oramos pela Selena, ela pede pela Zulma, que tem enfrentado dores. O Edmilson pede pela Cleusa. Também temos aqui o pedido da Adriana. Enfim, Pai, colocamos todos esses pedidos em Tuas mãos e pedimos que o Senhor os atenda conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Amém.